Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma sessão do nosso Masterclass aqui da Manage Engine. O domínio de hoje escolhido é o de Iton. Então, na nossa sessão de hoje, nós falaremos um pouquinho mais sobre o site 24/7 e escolhemos como tema dessa sessão o monitoramento de redes e virtualização. Então, sejam muito bem-vindos. É um prazer imenso estar com vocês mais uma vez. Eu sou a Giovana, sou analista de marketing aqui da Manage Engine e eu tô comigo aqui a ilustre presença do Pedro Silva, que é o nosso consultor técnico. Tudo bem, Pedro? Olá, pessoal, tudo bem? Então, hoje a gente vai ver estratégias de como monitorar a rede e também dispositivos virtualizados. Vamos aprender como que o site 24/7 consegue fazer tudo isso, né, em uma console unificada. Bom, pessoal, então vamos falar um pouquinho aqui da nossa agenda para a gente poder ter um overview aí de todas as coisas, todos os tópicos que nós vamos tratar no Masterclass de hoje. Vamos começar aí, então, dando um pequeno overview sobre o On-Premise Polar. Falaremos também sobre monitoramento de rede, NetFlow Analyzer, NetFlow Configuration Manager, o VoIP Monitoring, Cisco Meraki Monitoring, o VMware Monitoring, Nutanix Monitoring e vamos encerrar nossa sessão com o VMware Horizon Monitoring. E agora vou dar aqui, então, um pequeno overview do On-Premise Polar, né? Eu e o Pedro, a gente vai estar aqui começando o nosso Masterclass, falando um pouquinho sobre o On-Premise Polar, para vocês terem um background geral sobre o que ele é, para depois a gente ver um pouquinho na nossa ferramenta como que ele funciona. Vamos lá. Certo, pessoal. Então, o site 24/7, por ser uma ferramenta SaaS, ele se encontra na nossa nuvem, no nosso data center da Zoho Corporation, da Manage Engine. Então, ele estando lá na cloud, como que ele faz para coletar as métricas dos dispositivos de rede dentro dos escritórios, dentro das empresas? Dessa forma, vem o On-Premise Polar. Com ele, conseguimos coletar em vários sites diferentes, né? Então, eu tenho o Branch Office 1, Branch Office 2, eu tenho outros polos de empresa, eu tenho empresas em outros países, por exemplo, eu instalo um On-Premise Polar para coletar as métricas dos dispositivos de rede lá configurados, tá? Então, mais ou menos assim que ele vai fazer a execução, né? Atrás de um firewall, por exemplo, ou atrás de uma VPN, um MPLS, da vida. Então, a gente consegue pegar essas métricas dos dispositivos, replicar para o site 24/7 e conseguimos ver como está todo o nosso ambiente dessa forma. E a arquitetura dele consiste em suportar multi-site, tá? Conseguimos monitorar vários sites, que nem eu falei, inclusive em localizações geográficas muito distantes umas das outras. Eu posso monitorar um ambiente em um país, em um outro país, ou monitorar outro ambiente também, tá? E tudo isso através da internet. Então, um Prime Explorer instalado num servidor Windows ou Linux vai coletar as métricas dos switches, dos roteadores, dos bancos, de tudo, e replicar para o site 24/7, tá? Então, eu vou ter lá o meu ambiente VMware, né, com o meu ambiente virtualizado VMware, para replicar tudo isso para o site 24/7 através da internet, né? Então, eu posso ter N links, né, em vários escritórios, mandar eles através da internet para o site 24/7 na cloud. E assim, por trás de, como eu falei, de um firewall ou de uma VPN, qualquer outro link que tiver, né? Se configurarmos da maneira que eu vou mostrar a seguir, conseguimos replicar as métricas de todo o ambiente. Então, vamos ver o que precisamos, né, de requisitos para usar o On-Premise Explorer do site 24/7, tá? Uma máquina que seja Windows ou Linux, tá? Temos algumas versões, como eu estou falando bem aqui nessa tabela. Além disso, ela precisa ter uma memória RAM de 16 GB, um processador, né, 8 processadores, 16 processadores virtuais, se for o caso de um processador virtual, clock speed de 2.5 GHz, espaço em disco, como mencionado aqui, de 250 GB ou mais, tá? E aqui, é claro,
como eu falei, ele pode estar atrás de um firewall, ele pode estar atrás de um link. O que eu preciso? Ele vai estar atrás de um link, e o que eu preciso liberar no meu firewall, no meu ambiente, para poder monitorar e replicar as métricas através do on-premise Spoiler. Esses domínios, todos esses domínios aqui, precisam ser liberados, e essas portas. Então, para os serviços, para passar, por exemplo, o protocolo SNMP, claro, eu preciso liberar ele no firewall, por exemplo, para passar as métricas, né, para o ambiente na cloud. Então, todas as portas e protocolos aqui, os protocolos das portas, estão todos mencionados aqui para a gente poder liberar no ambiente, poder monitorar. Então, a gente vai falar um pouquinho do on-premise Spoiler na arquitetura do Windows, tá? Vou passar a palavra para ela. Bom, pessoal, então vamos lá aqui abrir o nosso lab, que é por onde a gente faz, né, todas as nossas ações direto com o on-premise Spoiler. Vou compartilhar aqui a minha tela para vocês terem uma visão bem geral do que a gente está falando, tá bom? Bom, pessoal, então quando a gente abre aqui o site 24/7, essa é a nossa visão geral, a visão da nossa aqui a gente tem todos os dashboards, né, todos os monitores que a gente tem vinculados. E nessa barrinha lateral aqui, nós temos a home, temos os alarmes, e aqui embaixo a gente tem essa engrenagem que é o ícone do admin. A gente vai clicar aqui tem várias outras funções, vamos clicar aqui em on-premise Spoiler. Aqui nós temos 3 instalados aqui na nosso lab do on-premise Spoiler, mas a gente vai mostrar para vocês agora como que faria se nós quiséssemos. A gente tem Add on-premise Spoiler, a gente vai clicar nele, e aqui temos 2 opções, né? Ou Windows ou Linux. Primeiro vamos mostrar para vocês como que a gente faz para instalar, se fosse no caso do Windows, né? Então aqui ele já vem selecionado, não precisamos clicar em nada. O primeiro passo seria, então, escolher se seria uma versão de 64 bits ou de 32, tá bom? Aqui, se a gente for clicar nesse 64, ele vai começar o download automaticamente. Ali no cantinho da tela vai ficar aquela setinha para baixo na aba de downloads. Depois que o download for finalizado, é só você clicar para poder abrir. E aqui em Show Device Key, é importante também clicar aqui que vai te mostrar a sua chave de dispositivo, né? É um número aí que ele é individual para cada um, então você vai clicar, vai salvar todo aquele código, ele é um código bem grande, vai salvar porque ele vai ser usado mais tarde, tá? Então, depois que o download for concluído, é só clicar nele que ele vai abrir essa janela. Aqui você só precisa dar o Next, a gente vai para essa segunda telinha, né, que é onde você vai colocar aquela chave que eu comentei anteriormente, ela é um número bem grandezinho, então é só copiar, colar e aí clicar em Next. Clicando em Next, é só, então, ali dar o checkzinho. E nesse caso aqui, caso precise fazer a configuração do proxy, por aqui também você coloca todos os dados bonitinhos. E, por final, clica em Next mais uma vez. E aí, ele já vai estar feito, então, a instalação do on-premise Spoiler no seu Windows. Agora, vamos voltar aqui para a nossa lab, onde a gente vai mostrar como que seria feito a versão do Windows, né? Naquela mesma telinha que a gente mostrou, aqui é só clicar no Windows. Clicando aqui, nós temos toda essa visão para poder instalar o on-premise Spoiler na versão Linux. Então, aqui nós já temos todos os comandos, né? A única coisa que a gente precisa fazer é copiar e colar no nosso servidor, né? Aí, novamente, né? Escolhe aqui a versão de 64 ou de 32, copia os comandos, cola no servidor e depois de instalado o mesmo esquema do Windows, né? Você vai gerar aqui, colocar para mostrar a sua chave, de novo, aquele númerozinho grande, copia o número, cola a chave e aí, prontinho, já está, né, para poder aí habilitar o monitoramento das transações web. Também só copiar e colar. Mesmo esqueminha do Windows. Agora, falamos um pouquinho sobre
né, o On-Premise Poller de alta disponibilidade, ou On-Premise Poller HA. Vou falar aqui para vocês, dar um overviewzinho geral do que seria esse On-Premise Poller HA. O que acontece, né? Quando a gente tem aí, né, o On-Premise Poller ou algum módulo de rede que nós temos instalado, por alguma razão ele fica inativo, recursos que estão associados a ele, então, serão monitorados até que ele mesmo seja restabelecido, por qualquer razão que seja, que ele possa eventualmente ter ficado inativo. Então, é por aqui que o recurso de alta disponibilidade, né, esse On-Premise Poller HA, do site 24x7, é onde ele mostra, de fato, por que ele é útil. Né? A gente pode associar ele, então, a algum outro Poller para atuar como um On-Premise Poller também. Né? É um reserva, né, em caso de o nosso on-premise poller principal, por alguma razão, fica inativo, né? Então, o on-premise poller de alta disponibilidade, ele é um mecanismo que a gente chama de failover, que ele garante, então, esse monitoramento, né, para que nunca, então, seja interrompido, né, por conta de alguma possível inatividade daqueles pollers locais. E quais são, então, né, os pré-requisitos para que esse on-premise poller HA nós possamos ter, né, esse on-premise poller HA? Então, assim, ele está sendo associado como um standby, né? Então, o nosso on-premise poller principal ele vai ser associado como um standby e ele não deve ser inativo nem suspenso, por nenhuma razão, né? A versão que esse on-premise poller ele precisa ter para ser compatível deve ser de 4.3.0 ou alguma outra superior. Né? Além disso, ele também não pode ter nenhum outro monitor associado a ele. Né? Ele tem que obrigatoriamente ter o mesmo sistema operacional que aquele nosso on-premise poller principal. Né? Não deve ter nenhum outro associado a ele como standby. E ele também não pode ser associado, né, a nenhum outro perfil de localização. Né? E esses são os pré-requisitos principais, então, para a gente ter o nosso on-premise poller HA 100% então funcionando. E agora, então, nessa telinha que a gente está compartilhando com vocês, é por onde a gente vai ver os status desse nosso on-premise poller de alta disponibilidade. Né? É a partir dele, então, que a gente vai ver como que está o andamento. Né? Aqui a gente consegue ver, então, bonitinho. Caso eles estejam em vermelho, é porque eles precisam de alguma atenção. Caso estejam verdinho, é porque estão funcionando perfeitamente. Então, como que fica o monitoramento com o Prime Spoiler Standby? Nós conseguimos entender a latência de todo o ambiente, né, geograficamente distribuído. Então, eu consigo ver todo esse ambiente, né, como está a latência para cada um Prime Spoiler, coletando as métricas em cada um dos meus sites, cada um das minhas redes ali distribuídas ao redor do mundo, por exemplo, fazendo essas coletas de informações a cada 5 minutos. Então, replicando tudo que está lá no meu ambiente para eu ver, né, a todo momento. E essa seria a visualização do dashboard multi-site, com vários on-premise spoilers ao redor do mundo, eles trabalhando em HA, por exemplo, também, trazendo todas essas métricas, como podemos ver aqui. E com o on-premise spoiler, é possível fazer o monitoramento, né, da rede por completo. Então, vamos falar do Network Monitoring do site 24x7. Tá? Ele foi desenvolvido com a expertise do Open Manager, uma das nossas soluções de monitoramento, tá? E em cima do Open Manager foi desenvolvido todo o ambiente ali para monitoramento de rede do site 24x7. Então, o site 24x7 em ambiente de monitoramento de redes, ele tem uma escalabilidade absurda, tá? Então, a gente é possível suportar mais de 450 vendors diferentes, mais de 11 mil tipos de dispositivos para monitorar na ferramenta, tá? A descoberta automática, por exemplo, eu coloquei lá o on-premise poller, tá? Eu coloquei um on-premise poller no ambiente. Eu consigo descobrir todos os dispositivos que estão nesse ambiente com um on-premise poller apenas,
entendeu? Então, a cada rede que eu colocar um on-premise spoiler, eu descubro todos os dispositivos que estão naquela rede com esse on-premise spoiler. Tá aí uma descoberta automática que eu posso trigar, por exemplo, descobrir todo o ambiente de uma vez só, tá? Então, um monitoramento bem robusto, trazendo insights profundos ali de SLMP, né, do desempenho, de como que tá os meus dispositivos, utilizando a credencial de SLMP. E aqui é a arquitetura do funcionamento de tudo isso, tá? Então, a gente vai falar do módulo de rede aqui, como eu estou falando, e além dele, tem o NetFlow e o NCM, que vocês vão entender um pouco mais à frente, tá? Então, apenas com o Prime Spoiler, eu replico todas essas métricas de todas essas funcionalidades do site 24/7, através de, como eu falei, né, da internet, recebendo as métricas lá no datacenter do site 24/7, exibindo todos esses dashboards para nós, do nosso ambiente. Então, a gente vai falar um pouquinho de como habilitar o módulo de rede aí, descobrir um dispositivo, né, Gi? Você pode mostrar para a gente? Bom, pessoal, então aqui voltando para o nosso lab, né? Vamos mostrar aqui como que a gente vai adicionar esse monitor de network. De novo, aqui na nossa barrinha lateral, a gente vai selecionar essa opção aqui, que é a de network. Ela já vai vir direto selecionada essa de network devices. O que nós vamos fazer, então, é adicionar um novo, certo? Aqui, no primeiro passo, nós vamos selecionar quais os on-premise spoilers a gente vai querer usar. No nosso caso aqui, a gente vai usar esse primeiro, que é do OPM Server. Clicamos em Next, e aqui a gente vai escolher quais as credenciais nós vamos usar. Então, vamos tirar essa aqui que já veio selecionada, e aqui no nosso caso, vamos usar a última, que é a SNMP-Lab. Clicando em Next, aqui no Discovery Mode, nós vamos deixar o Add Device selecionado. No display name, vamos colocar um nome, eu vou deixar esse aqui como roteador. E aqui no host name, né, nós vamos colocar um endereço IP. No nosso caso, nós vamos adicionar um que nós já temos aqui, que vai ser este aqui. E aqui na categoria, nós vamos colocar a de routers. Feito tudo isso, clicamos aqui em Next, mais uma vez, e por último, Next de novo. E por fim, aqui, já no passo 5, que é o passo do Discover, clicamos aqui para finalizar, então, clicamos só em Discover, e aí ele já vai, então, começar a localizar eles no nosso site 24/7. Bom, pessoal, então, né, depois aí da gente ter descoberto, né, os nossos on-premise spoilers naquele IP, fazendo todo esse processo que a gente mostrou para vocês, vocês viram, então, como que é que a gente descobre, né, automaticamente todos aqueles dispositivos presentes dentro, né, de um intervalo de IP, que é aquele que a gente fornece, né? Depois disso, então, depois que esses dispositivos eles são descobertos, os modelos deles vão ser automaticamente associados, né? E aí, todas as métricas de desempenho desses dispositivos que a gente mostrou, e também os status da interface, eles vão ser todas as métricas de desempenho, né, desse dispositivo que a gente mostrou, que a gente inseriu, todos os status da interface, eles vão ser automaticamente exibidos dentro do console da web. Né? Então, como que vai ficar, né, a visualização de todos esses itens que a gente mostrou para vocês. Aqui agora nós vamos abrir a nossa demo, a demo do site 24/7, para poder mostrar para vocês bonitinho como que vai ficar, né, essa visualização depois que os on-premise spoilers forem descobertos. Bom, essa aqui é a nossa demo, né, muito parecida ali com o nosso lab. Então, aqui, novamente, né, nossa barrinha lateral, a gente vai clicar em Network, e aqui, Network Devices, né? Já vai aparecer todos aqueles dispositivos que a gente descobriu anteriormente. Então, aqui a gente vai selecionar aquele que a gente quer saber mais, né, sobre o desempenho desse dispositivo. E essa aqui é o nosso dashboard. É assim que a gente vai conseguir visualizar todos esses dispositivos com todas as informações. Então, quanto que ele está tendo de disponibilidade,
quanto é a porcentagem da CPU que está sendo utilizada, porcentagem de memória, né? Quantas vezes aquele dispositivo teve algum downtime, né? Ou, enfim, algum momento em que, por alguma razão, ele ficou fora do ar. Tempo de resposta, aqui a gente tem, né, um gráficozinho separado por hora, então aqui a gente consegue ver bonitinho como que ele ficou, mais alguns detalhes, né, da nossa interface, utilização de memória, detalhes do hardware, então fica tudo bem bonitinho, bem detalhado, para vocês poderem ver como que ficaria, né, todos esses status. Então, como foi demonstrado pela Giovana aqui, né, a gente adicionou um roteador, né, mas também podemos fazer isso em massa, como falei anteriormente, tá? Então, é possível adicionar um intervalo de IP por completo, uma rede toda, como mostrado lá, você tem a opção de Add Network, por exemplo, para colocar toda a rede por completo, descobrir todos os IPs ali, os dispositivos que estão alocados nos IPs de uma rede por completo, filtrar e poder monitorar todos eles de uma vez, tá? Então, a gente consegue trazer as métricas desses dispositivos, status, e conseguimos visualizar tudo isso, tá? E como que eles ficam depois de descobertos? Deixa eu acessar um ambiente aqui para vocês. Certo? Eu tenho esse ambiente aqui. Então, aqui estão todos os dispositivos descobertos nesse ambiente. Ao selecionar, conseguimos ver as métricas dele. Então, vou acessar esse roteador Cisco, por exemplo. Conseguimos ver o período de disponibilidade dele, se ele teve algum downtime, a utilização de CPU, memória, análise ali de um flow, do flow dele completo, se ele tiver adicionado no NetFlow, que vamos ver posteriormente. Podemos habilitar o NCM, que também podemos fazer isso por aqui e por uma outra tela que vamos explicar. O tempo de resposta do dispositivo, conseguimos ver os milissegundos, através aqui do tempo que podemos determinar por gráfico, os pacotes perdidos, conseguimos ver as informações, por exemplo, de um stack, né, no caso de um switch, todas as interfaces desse roteador, as virtuais, as físicas, né? Conseguimos ver as métricas por interface, então, de throughput, de RX ou TX, por exemplo, erros de descarte, todas as traps setadas para esse roteador. Em performance counters, conseguimos configurar algumas métricas para trazer monitores de SNMP. Então, o mesmo serve para o tabular performance counters, tá? São todas essas informações é o que conseguimos ver ao adicionar um dispositivo. Nós conseguimos começar a observar o que está acontecendo no ambiente a partir daí. Tá? Então, como que habilitamos o módulo de rede do On-Prime Spoiler? Basta clicar aqui em Network, selecionando o On-Prime Spoiler que desejamos, né? Habilitar o módulo. Clicar aqui, vocês podem ver que esse, por exemplo, está em vermelho aqui em Down. Vamos ter como ver se ele está Down ou Up, tá? Mas a partir do momento que ele não está habilitado, vai ficar aqui uma telinha de Enable. Basta clicar que ele já vai estar habilitando o módulo de rede para esse On-Prime Spoiler. Simples assim. Então, é uma lista grande de dispositivos que são suportados, né? Então, tenho desde A a Z, por exemplo, eu tenho o Alcatel, Aruba, Barracuda, como vocês podem ver, Suite Cisco, roteador, Firewall, FortiGate, Firewall Cisco, todos esses tipos de dispositivo. Então, além disso, né, se não tiver um template específico para o seu dispositivo, você pode criar um personalizado. Se não tem na lista aqui completo para você descobrir de uma forma automatizada, você pode criar um monitor personalizado utilizando, por exemplo, as SysOID dos dispositivos, né, do protocolo SNMP, e descobrir esse dispositivo, trazer as métricas dele da forma que desejarmos, tá? Criando um monitor customizado. Então, aqueles contadores de performance que eu falei anteriormente, tá? Então, a gente pode criar esses contadores de performance para pegar justamente aquelas métricas ali que eu quero em específico desse dispositivo, tá? Então, uso as SysOIDs dentro das MIBs dos dispositivos e trago essas métricas através do protocolo SNMP, fazendo o get dessas métricas para o nosso ambiente do site 24/7, tá?
Então, ele funciona dessa forma. E isso nos traz infinitas possibilidades. Eu posso descobrir o dispositivo trazendo as métricas que eu quero, tá? Eu posso trazer, por exemplo, aquele exemplo de stack, do switch stack. Eu consigo ver como que fica o meu switch stack, tá? Consigo ver ele por cada um dos stack data ring, por exemplo, tá? Então, em todo o anel de conexão desse stack, eu consigo ver como está cada um dos meus switches, cada uma das minhas interfaces, tá? Então, vejo isso de forma completa. Isso seria só uma dica, né, de como que vai ficar o ambiente, tá? Ele fica totalmente personalizado se você quiser, tá? Da forma que você desejar, e ainda assim tem opções de usar templates para a descoberta do dispositivo. Bom, então, concluindo aí, né, o nosso Network Monitoring, vamos agora falar um pouquinho melhor sobre o NetFlow Analyzer, né? Vamos dar aqui, então, para vocês uma pequena introdução do que seria, né, o NetFlow Analyzer. Bom, o objetivo dele, na verdade, é obter uma visibilidade completa, né, de todo o tráfego de rede e também, né, desempenho de largura de banda em tempo real daqueles dispositivos em que a gente está tratando. Né? Então, com o Netflow Analyzer, a gente vai conseguir identificar todos os picos de tráfego, né, principais aplicativos, troca de dados que utiliza diferentes tecnologias e os fluxos também para a gente poder analisar tanto para quem e tanto por quem a largura de banda ela está sendo utilizada. Esses aqui são alguns dos pré-requisitos que nós precisamos para que o nosso NetFlow Analyzer funcione de uma forma 100% eficiente. Né? Então, para a gente poder analisar, conforme eu comentei, a análise do tráfego de rede, usando, né, o nosso site 24/7, a gente precisa, então, instalar o On-Premise Polar, lembrando que precisa, nesse caso, ser a versão 4.6.0 ou superior, na nossa rede que vai ser monitorada. E também que os nossos dispositivos, eles precisam, então, ser capazes de exportar todos os fluxos para o site 24/7. Então, quais são os flows suportados, né, dentro do NetFlow Analyzer que conseguimos trazer de cada um dos dispositivos? Então, é por vendor, né? A Cisco tem o NetFlow, Juniper tem JFlow, né? Então, a gente suporta desde NetFlow e JFlow. Então, também temos SFlow, IPFix, temos AppFlow, por exemplo. Todos esses flows aqui são possíveis de ser exportados e trazer as métricas específicas ali que vamos ver já já. Então, como que ele vai funcionar? Antes de falar do NCM, tá? Vamos ver como que traz, como que o site 24/7 traz as métricas dos dispositivos que estão sendo exportados do Flow com o NetFlow Analyzer, tá? Então, aqui em NetFlow, né, no módulo de redes, eu tenho um dispositivo nesse ambiente que está fazendo essa exportação, né, de Flow, tá? Então, aqui nós temos como ver o tráfego de todo o dispositivo, o volume, né, disso também, os flows recebidos nesse monitor. E qual que é a grande sacada aqui? Eu vou conseguir ver exatamente o que está passando nesse dispositivo. Por exemplo, eu tenho as informações ainda das interfaces, como eu falei aqui, tem os gráficos que a gente pode ver por aqui também. Mas eu posso ver as aplicações, né? Nesse meu exemplo, tá? Como é só um laboratório, eu não vou estar passando todas as informações aqui das aplicações que estão nesse dispositivo. Mas eu consigo ver e identificar quais aplicações que estão passando e saber quanto que cada uma delas estão consumindo no nosso ambiente. Então, eu consigo ver as informações passando desde a origem até o destino. Eu consigo ver e aplicar QoS através do NetFlow Analyzer, né, enfileirando ali todas as minhas requisições e todo o meu tráfego, tá? Para fazer a qualidade ali de todo o meu ambiente, de todo o meu serviço dessa forma, tá? Aplicando QoS diretamente aqui no layer de aplicação, tá? E consigo ver a conversação entre dispositivos. Novamente, também consigo ver todas as outages do dispositivo que está fazendo também a exportação do NetFlow. Então, falando um pouco agora de NCM, tá? O que seria o Network Configurations Manager?
a gente vai conseguir falar para a gente aqui um pouco melhor sobre ele, tá? Dando uma breve introdução sobre o assunto de NCM. Bom, pessoal, então falando um pouquinho aqui sobre o Network Configuration Manager, ou como a gente apelida ele às vezes, o nosso NCM, ele é nada mais do que uma ferramenta também de gerenciamento aí, né, do nosso network, porém, nesse caso, das configurações, né, e também as alterações dos nossos dispositivos de rede. Então, quais são, né, os principais objetivos de se adquirir um NCM, né? Primeiro, rastrear e também alertar, né, continuamente sobre as alterações das configurações daquele dispositivo, comparar as versões das configurações, realizar auditorias, realizar também configurações e também automatizar todos os backups de configuração daqueles dispositivos. E quais são, então, aí os principais requisitos para se adquirir, então, o NCM, né? O primeiro deles é ter, então, o On-Premise Poller instalado em uma versão 5.2.0 ou superior. Tanto o On-Premise Poller quanto o módulo de rede precisam estar, né, funcionando. E também ativar, né, o nosso Network Configuration Manager dentro do nosso site 24/7. Bom, então falando aqui então um pouco dos nossos requisitos dos sistemas, né? O que nós precisamos ter para que o nosso NCM funcione, então, perfeitamente. Então, aqui na nossa primeira tabelinha, a gente mostra que quando nós temos até 100 dispositivos on-premise Polar, nós precisamos aí, então, de até 4 processadores, uma RAM de até 8 gigas e o nosso espaço de disco precisa ser de 100 gigabytes ou mais, né? No caso aí de até 500 dispositivos on-premise Polar, precisamos então de 8 processadores, memória RAM de 16 gigas, mas o espaço de disco também, né, 100 gigabytes ou mais. E esses aqui na nossa segunda tabelinha são todos os nossos requisitos de portas. Então, além do NCM ali que nós temos, além de ter o monitoramento ali e a gestão sobre todos os nossos dispositivos já na console unificada do site 24/7, utilizando o NCM, nós também conseguimos fazer o monitoramento do VoIP, tá? E como que ele funciona dentro da nossa solução? Habilitar o VoIP é bem simples, tá? Então, a gente já usa o On-Premise Poller para isso. Conseguimos descobrir a partir do On-Premise Poller o VoIP, o dispositivo VoIP, tá? Só que nós temos alguns requisitos que precisam ser cumpridos para poder trazer as métricas dos nossos dispositivos VoIP, tá? Então, quais são eles? Obviamente, utilizar o On-Premise Poller, tá? Tem que ter um On-Premise Poller no ambiente. E precisamos ter um dispositivo de origem, tá? Que eu falo origem e destino, tanto numa ponta quanto na outra, para poder trazer as métricas específicas do VoIP, precisamos ter um dispositivo, seja um switch, um firewall, um roteador Cisco, tá? Então, a partir daí, esse dispositivo Cisco precisa ter um sistema operacional iOS 12.4 ou superior, tá? E precisamos habilitar o IPSLA no dispositivo para trazer essas métricas, tá? Então, esse dispositivo Cisco, esse roteador, esse firewall, esse switch vai estar lá habilitado e com as credenciais de SLNP, de gravação e leitura. Dessa forma, conseguimos trazer todas as métricas do IPSLA, né? Por consequência, do monitoramento VoIP, dessa forma no site 24/7. E, além disso, conseguimos monitorar todo o ambiente Merak, tá? Então, com o Cisco Merak, né, uma ferramenta da Cisco, tá? A gente consegue trazer todo o ambiente do Cisco Merak, tá? Apenas com um requisito. Então, a gente só precisa da chave da REST API do Merak para trazer isso para o site 24/7, tá? Como que fica a visualização do ambiente Merak aqui na console do site 24/7? Então, vemos aqui em Network. Então, aqui em Network, acima aqui na barra, temos Merak. Então, aqui já está associado esse ambiente, tá?
e vai trazer o que está lá de dispositivos Cisco. Então, eu tenho suítes lá no meu ambiente Merak, que eu consigo já descobrir ao associar todo esse ambiente. Então, ele vai trazer as métricas do switch, como vimos naquele caso do roteador, a gente traz as métricas do switch aqui da mesma maneira. Voltando ainda aqui, eu tenho todos esses outros dispositivos que também conseguimos visualizar, como, por exemplo, esse wireless, tá? Então, ele vai trazer as métricas desse dispositivo e consigo também trazer as métricas de forma por organização, né? Então, eu tenho várias organizações Merak ali, né? Tenho vários ambientes Merak, eu posso trazer separadamente por organização. Aí eu vejo cada um dos meus sites Merak, né? Então, dessa forma, a gente consegue trazer as métricas de todo o ambiente Merak também. Bom, pessoal, então dando aqui, né, uma introduçãozinha melhor para vocês sobre o monitoramento de VMware, né? O objetivo dele, então, é a gente descobrir e também mapear automaticamente todo o nosso ambiente do vSphere, data centers, né? AVMs também, tudo em tempo real, né? É possível aí, então, monitorar diferentes métricas de CPU, de memória, de disco, e também de rede, né? De tempos em tempos aí, para a gente poder entender melhor o desempenho de cada componente. Né? Também conseguimos obter métricas de desempenho, né, no nível do host, da VM e do SO convidado, né? Correlacionando aí para a gente poder obter um melhor monitoramento e muito mais completo do desempenho, né, do nosso VMware. Com ele, a gente também evita qualquer tipo de contenção de riscos e também otimiza a nossa alocação de recursos, né? Para garantir aí que o nosso planejamento de capacidade também seja muito mais preciso. E aí, agora aqui, mostrando um pouco mais, né, sobre o nosso monitoramento de VMware, a gente tem aqui, então, o nosso monitoramento VM vCenter, né? Com ele, a gente descobre, então, automaticamente toda a nossa infraestrutura virtual por meio do VMware vCenter. E a partir dele, a gente visualiza aí métricas mais críticas em uma única exibição, né? E todos os pré-requisitos que a gente precisa para adicionar é ter o site 24/7, né, o On-Premise Polar, o acesso ao Manage Object Browser e aí as funções do VMware Ready Only ou a do administrador para monitorar o vCenter, né? Vou aqui mostrar um pouquinho mais para vocês na nossa demo, né? Vou aqui compartilhar a minha tela para mostrar para vocês melhor. Então, aqui dentro do nosso ambiente, vou mostrar melhor para vocês como que fica, né, toda a nossa visualização. Aqui, né, na nossa abinha da esquerda, a gente tem o VMware e aqui já todos os nossos monitores. Aqui a gente pode escolher qualquer um deles, né, para poder dar uma olhadinha. Eu vou escolher aqui esse primeiro e dentro dele a gente tem todo o nosso dashboard, como vocês podem ver, super completo, com todas as informações que a gente precisa. Então, aqui a gente consegue ver a porcentagem, né, da disponibilidade, a quantidade, né, em porcentagem de utilização da CPU, quanto da nossa memória está sendo utilizada, se em algum momento a gente teve algum downtime também, né? Aqui um pouquinho mais embaixo, a gente consegue ver o nosso gráfico, né, um overview maior, né, e mais aprimorado também da utilização da CPU. Aqui do ladinho um gráfico também bem parecido, mas nesse caso sobre a utilização da memória, a utilização do nosso disco, né, da nossa internet. Então, como vocês podem ver, cada um deles tem o seu dashboard individual e dentro desse dashboard a gente tem inúmeras informações que nos ajudam, então, a manter sempre, né, o acompanhamento dos status de todos esses dispositivos na palma da nossa mão. Além disso, conseguimos monitorar os VMware SX e SXI, tá? Usando praticamente os mesmos requisitos, né? Alterando ali somente o modo leitura ou administrador de cada um dos servidores SX ou SXI, tá? E também conseguimos ver todas as VMwares e monitorar as VMwares, os VMs, as máquinas virtuais VMware
também, além das ESX e ESXi. Então, como que fica tudo isso, tá? Aqui no nosso ambiente, conseguimos ver aqui na barra ao lado todos os dispositivos VMware ao selecionar VMware. Tá? Então, a gente mostrou o vCenter lá, nós temos o VMware Cluster, e aqui, por exemplo, dentro do vCenter, nós temos como ver especificamente ele, o SXI, conseguimos ver os hosts SXI e trazer as métricas, como foi mencionado pela Gi. Então, conseguimos ver tudo isso, gráfico, todo o ambiente, por exemplo, aqui nesse monitor, por máquina virtual, tá? Então, eu consigo ver cada uma das máquinas virtuais, acessar ela aqui e ver como é que ela tá? Ele vai trazer a dashboard dela, aí eu consigo ver como é que ela está o ambiente, tá? Eu selecionei um aqui, por engano, tá? Mas, voltando aqui em VMware, tenho todo esse ambiente, todos os recursos, e consigo ver o SXI separadamente, como mencionado. E, além disso, a VM por aqui também. Então, como fica a visualização da VM? Dessa forma, conseguimos trazer as informações por completo, então memória, utilização da CPU, a CPU separadamente, tá? Cada uma das CPUs, os processos que estão acontecendo ali, né? Posso fazer o fetch fazendo download desse Server Monitoring Agent também, para trazer em maior detalhe. Posso ver essas configurações de disco, né? Então, eu consigo ver a gravação, a leitura, a utilização do disco, quanto que tem de espaço livre. Eu trago tudo isso em gráfico, então fica bem fácil a visualização, inclusive as métricas de rede também dessa VMware, tá? Então, Data Store, eu consigo usar, por exemplo, inteligência artificial, né, já embarcada no site 24/7, né? Se eu configurar um monitor aqui de ZIA Forecast, eu consigo trazer ali uma previsibilidade de como vai estar o meu ambiente daqui a uma semana, por exemplo, em utilização. Consigo ver tudo isso e evitar, por exemplo, um downtime, tá? Dessa forma. Então, é assim que fica a visualização de todo o nosso ambiente VMware, tá? Desde o vCenter até a VM. E quais são os tipos de sondagem, Gi? Bom, falando aqui então um pouquinho, né, dos nossos tipos de sondagem para esses recursos do VMware que o Pedro comentou com a gente tem então a sondagem baseada no VMware Meu Deus, volta. Então, aqui a gente tem os diferentes tipos de sondagem, né, dos recursos do VMware, que o Pedro acabou de comentar com a gente. Então, no primeiro, nós temos aqui sondagem baseada no VMware ESX ou ESXi, né? Nesse caso aí, então, seria necessário criar alguma credencial do usuário, né, para cada nível de host, tanto do ESX quanto do ESXi, e também ativar, né, os privilégios necessários para cada uma delas, né? Isso precisa ser feito, então, no nível de host ESX ou ESXi individual, né? Para poder monitorar os nossos hosts e as suas VMs também, né? Data stores, snapshots, os hardwares e os pools também, né? De recursos ali que estão associados. E esse tipo de sondagem, né? A gente pode escolher ao adicionar os nossos monitores, né? De host dentro desse ESX ou ESXi. Vou aqui abrir nossa demo mais uma vez para vocês, para poder mostrar certinho aonde que vocês encontram dentro do nosso ambiente, né, esse recurso. Então, aqui, como o nosso ambiente já é aberto, nós vamos vir novamente aqui na nossa engrenagem de admin, aqui em Inventory, né, nosso primeiro tópico, clicamos aqui na setinha e já está aqui no Edge Monitor, né? Vamos rolar um pouquinho mais para baixo a nossa tela e aqui em Virtualization a gente já encontra aqui então o nosso VMware, o ESX/ESXi Server também. Então, aqui, clicando nele, você já consegue preencher todas as informações, né, dessas credenciais, então, com o nome do dispositivo, ali o nome, né, do que vai ser o nosso host, ou também, né, o endereço de IP, número de porta. Depois de todas essas informações já colocadas, é só clicar no Save
e está feito, então, todo o seu processo. Além disso, conseguimos ver todo o ambiente do VMware Horizon no site 24x7. Uma breve introdução, né? Então, o VMware Horizon simplifica o gerenciamento e o fornecimento de desktops virtuais e aplicativos on-premise na nuvem ou em uma configuração híbrida de várias nuvens por meio de uma única plataforma para os usuários finais, tá? Então, esse seria o VMware. Quais que são os requisitos para trazer as métricas do VMware, tá? Utilizar o on-premise Poller no 4.4.6 da versão ou superior e ativar o módulo VMware Power CLI, que podemos ver também de maneira bem fácil ali, tá? Então, a gente consegue interpretar todas essas informações do VMware Horizon no ambiente do site 24x7, trazendo, como eu já mostrei, todo o ambiente de VMware ali, né? Trazendo as informações de análise de desempenho, um resumo geral de número de recursos e sessões, por exemplo, todas as máquinas, servidores, os bancos de dados de eventos e os detalhes dos bancos de dados, habilitando aquele módulo que eu mostrei também, e as configurações em uma lista global dessa forma, tá? Então, falando aqui um pouco de monitoramento Nutanix, uma breve introdução do Nutanix seria trazer todo esse ambiente hiperconvergente, que combina com computação, virtualização, armazenamento e rede, por exemplo, tá? E trazer todas essas métricas, esse ambiente hiperconvergente, através, né, do nosso site 24x7, utilizando um on-premise Poller como um pré-requisito, tá? Então, a gente consegue trazer métricas muito importantes, desde os clusters, os hosts e as máquinas virtuais Nutanix, tá? E, utilizando o monitoramento Nutanix, conseguimos ver isso a plataforma completa, né? A plataforma unificada Nutanix dentro do site 24x7 por completo, tá? E como que fica todo o ambiente do monitoramento, né? Desde o host aqui, né? Trazendo as métricas de CPU, memória, do host, operação de entrada e saída, largura de banda, falando aqui também da VM Nutanix. Então, todo esse ambiente, como é que fica essa visualização? Vamos ver aqui no nosso ambiente. Acessando aqui o nosso ambiente, nós vamos em Server, Nutanix Monitoring. E aqui eu tenho os dispositivos já descobertos, né? Nutanix, no meu ambiente. Vou acessar um host, por exemplo. Acessando essa virtual machine, conseguimos trazer as métricas de storage, como mencionei, a memória, um sumário completo de utilização, todas as NICs, tá? Um sumário completo delas. Então, os pacotes que foram recebidos, os pacotes, perdão, os enviados e os recebidos aqui abaixo, os erros de pacotes, né? Aqueles que foram descartados. Eu consigo ver a VLAN, a ID da VLAN. Eu trago todas essas informações da NIC, tá? O CPU, em utilização, em tempo de resposta, em prontidão, em memória, todo o disco, todo o storage no Nutanix, tá? Então, os containers de storage, eu trago essa informação aqui. Os discos virtuais, as NICs de forma separada em maior detalhe por aqui também, né? As alteds nessa VM Nutanix. Inventário, ele já mostra aqui como que ele fica no licenciamento, né? Nesse caso, ele vai consumir um monitor só, tá? Básico. Ele vai trazer essas informações aqui, tá? Ele traz exatamente o que ele consome no licenciamento. E, voltando ainda aqui, vamos ver um host Nutanix, como que ele traz. Então, diretamente do nível do host, essas são as informações, né, trazidas desse host no site 24x7. Então, temos esses gráficos de utilização, trazendo essas informações, leitura, né, a operação ali de I/O também. Então, eu trago essas informações populadas aqui do hypervisor, tá? Então, leitura e gravação, toda a operação.
largura de banda, né, a utilização por completo, latência, todo o content cachê também é trazido aqui, tá? Então, é possível trazer todo o ambiente Nutanix, da sua organização, da sua empresa, do seu ambiente, e conseguir monitorar, então, desde os meus dispositivos de rede em vários sites diferentes, né, utilizando o Promise Explorer, sem a necessidade de aplicar agente nenhum, descobrindo em massa todo um ambiente, tá? Com um único on-prem Explorer, tá? E conseguir sair, né, do cenário de ser reativo. Você consegue ficar, né, finalmente alcançar a observabilidade do seu ambiente, né? Porque com tudo isso que a gente mostrou, utilizando o NCM, né, a gente consegue controlar os dispositivos, fazer a audição de configurações, backup, eu consigo, com o NetFlow, ver o que está passando exatamente na minha rede, aplicar ali um QoS, né, para priorizar um tráfego, por exemplo. Eu consigo monitorar todo o meu ambiente virtual também e várias outras funcionalidades aqui que vai se seguir no próximo Masterclass que vocês vão ver de site 24/7 também, né? Trazendo as outras métricas de todo o nosso ambiente. Então, com o site 24/7, é possível fazer tudo isso. Atingir a observabilidade full stack, né, de todo o nosso ambiente e poder trabalhar ali, saindo do reativo e sendo mais proativo, né? A gente para de sofrer. Então, o Masterclass hoje vai ficando por aqui, pessoal. A gente agradece a participação de vocês. Aqui tem um QR Code das nossas redes sociais, aqui no caso o LinkedIn, tá? Então, abaixo tem um contato, né? Caso vocês queiram uma apresentação personalizadas para o seu ambiente, você pode entrar em contato conosco aqui no tech-br@menindiengine.com, tá? E falar diretamente comigo ou com algum dos outros consultores para apresentar a ferramenta voltada para a sua necessidade ali de forma personalizada, tá? A gente vai ficando por aqui. Eu vou passar a palavra para a Gi, para ela se despedir também. E muito obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Muito obrigada, pessoal, para quem acompanhou a gente aí, mais uma edição do nosso Masterclass. Agradecemos muito a participação de vocês. Como o Pedro falou, sigam o nosso LinkedIn, por lá a gente anuncia também sempre quando vai sair alguma nova edição do Masterclass, né, alguma nova sessão, para vocês ficarem por dentro, já selecionarem aqueles domínios e os assuntos que mais interessam a vocês. Fiquem também à vontade para entrar em contato com a gente, tanto pelo LinkedIn quanto pelo nosso e-mail também, do nosso time técnico. E não se esqueçam também de se inscrever no nosso canal, de deixar um like e, caso vocês tiverem qualquer dúvida, por favor, o comentário está aberto para receber vocês também. Podem se sentir à vontade para deixar um comentário ou alguma dúvida ou só algum elogio. Fiquem à vontade, nós vamos adorar também ler todas as considerações de vocês. Tá joia? Muitíssimo obrigada e até mais, a gente se vê no próximo.